E aí, salve, salve! Estamos aqui de novo no canal, fazendo esse vídeo do Mostra o Seu que eu mostro o meu. Legal, gosto demais desse quadro. Gosto demais de convidar a moçada para participar. Tem gente que eu convido que fala vai mandar vídeo, não manda. Mas tudo bem, quem tá aqui é porque mandou. E hoje temos uma dupla aí de novos amigos que eu fiz no colecionismo, né? O primeiro, o Gustavo, que é do Figura em Caixas e tem um perfil bem legal, a gente já troca ideia há um tempo. E tanto de bonequinhos quanto de carrinhos, de coisa, ele vai contar uma história aí legal, mostrar uma peça da sua coleção. E outro, um camarada aqui de Brasília que eu conheci no YouTube, do canal Que Há Velhinho, Anderson, e não sabia que ele era de Brasília, né? Fala muito sobre quadrinhos, tem um canal legal sobre quadrinhos e tem também bonequinhos, carrinhos, um monte de coisa. E vem com uma história legal aí, emocionante. Espero que você curta e também, de quebra, eu vou mostrar o meu, né? Tem que mostrar umas coisinhas. Aproveitar que estamos em semana de aniversário. Então, completar 50 anos dia 12, vamos sapecar aí algumas coisinhas que eu ganhei essa semana que vai ser legal. Segura aí, começou o Mostra o Seu que eu mostro o meu. Olá, Joey, tudo jóia, companheiro aqui do Quadradinho. Um abraço desde já. E parabenizando aí pelos 3 mil inscritos, não pude participar da live, mas vou reassistir depois aí. Mas você que chegou aqui ao canal do Joey e me encontrou por aqui, bem, eu sou Anderson Estagiário, me escondo lá no canal Que Há Velhinho, um canal ali da época que o Peter Parker era Pedro Prado, que os desenhos de sucesso geralmente estreavam no domingo, como Thundercats, Transformers na Rede Globo, e a gente passava a semana esperando para ver o que ia acontecer no próximo domingo. E é claro, isso não acontece mais, é muito diferente. O canal Que Há Velhinho, a gente tem a proposta de mexer um pouquinho com nostalgia, falar de coleção, de quadrinho, bonequinho, carrinho, e com olhar também nos dias atuais, a questão dos cuidados com o consumismo, enfim, para que a sua coleção represente realmente ali você e não o que os outros querem ver. Mas hoje o papo não é sobre o Que Há Velhinho, é sobre o convite que o Joey me fez. Ele falou o seguinte: mostra o seu que eu mostro o meu. Bem, vou mostrar o meu agora, Joey. Que é isso? É um item preciosíssimo para mim aqui na coleção. De tudo que a gente tem aqui, tem algumas coisas que são mais especiais. E essa é a mais especial das especiais. Tá aqui nessa prateleira, vou pegar aqui. Essa dupla aqui, tá? Opa, aqui. Essa duplinha, tá? É a minha duplinha joia da coleção, tá? Esse Transformers aqui, ele foi lançado pela Estrela em 85 e nem tinha o desenho aqui ainda, tá, gente? O desenho só chegou aqui no Brasil em 86. E quando isso chegou, como é que isso chegou até minhas mãos? Meu pai, ele viajava de vez em quando com um tio meu que ia fazer compras, né, ali em São Paulo para revender. Ele tinha uma lojinha e tal. E aí, numa dessas viagens, ele me trouxe esse carinha aqui. Para mim era um Jeep. E era o nome que vinha na carteirinha, no blister, né? Só muito tempo depois, e falo muito tempo, tem menos de ano, que eu vim descobrir que esse era o Brown, né, personagem ali dos Transformers. O nome dele, né? Mas por que isso pra mim é muito emblemático? Primeiro que assim, quando meu pai viajou e foi pra São Paulo, isso só tinha em São Paulo, que era o grande centro, então não tinha isso aqui em Brasília. Tá? E quando ele chegou pra mim, ele fez um sucesso gigantesco. Primeiro porque não tinha em Brasília, primeiro que não tinha desenho disso daqui ainda, então tudo isso aqui era novidade. E poxa, um carrinho que vira um robô, cara, isso era um sucesso pra mim. Mas eu só tinha ele, né? E aí um tempo depois, minha mãe me comprou esse daqui. Que aí esse é mais fácil de fazer a montagem. Tá, esse aqui muito tempo depois também eu fiquei sabendo que o nome dele era Gears. Aqui, ó. Bem, então essa duplinha aqui é a minha dupla do coração. Esse aqui mais. Por que esse aqui mais? Porque ele foi o presente do meu pai. Então o que acontece? Esse é um dos poucos, aliás, é o único brinquedo mesmo, eu tenho um Adão e um Máximo, mas esse é meu único brinquedo mesmo que eu tenho ali da época que eu era criança ainda. Tá? Então ele é bem emblemático para mim. Eu perdi muitos meus brinquedos numa situação que é outra história, aí caberia outro vídeo. Mas além da questão de ser da infância, o que me apega mais a ele é o fato de ter sido do meu pai. E meu pai, eu sendo novo ainda, ele ter falecido. Então assim, eu não... vou tentar terminar de falar agora, né? Então esse aqui pra mim, ele é muito simbólico. Eu não tenho como eu olhar pra ele e não lembrar do meu pai, dos ensinamentos. Então assim, meu pai certamente pra mim é a pessoa que foi exemplo
né, em tudo puder falar assim de situações. Claro que hoje a gente mais velho, mais maduro vê que não era perfeito, tinha suas falhas também, obviamente, mas em termos de caráter, de postura diante das situações, de como lidar com dificuldades, do respeito, né, da sinceridade, principalmente assim da forma de lidar com Deus, é o cara da minha vida. E esse é o presente que esse cara me deu aqui, né? Então só ficou ele que eu tenho de brinquedinho assim que ele me deu nessa situação de viagem que ele foi. Então assim, e eu lembro que na época tinha essa questão assim de como ele ia viajar, ia de avião. Eu ficava preocupado assim, poxa, meu pai, será que vai voltar? Vai dar tudo bem? Não vai? Porque às vezes quando via aquele acidente de avião, então ficava criança, né? Ficava pilhada da cabeça. E eu lembro que numa dessa viagem, eu acho que ele não percebeu isso, mas eu lembro que ele deixou uma espécie de carta, né, pra minha mãe, falou, se eu não voltar a fazer isso daqui, colocou dentro de um livro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando ele voltou, foi tudo bem na viagem, ele me trouxe esse daqui. Então, por tudo isso, meu querido Joey, esse aqui é o que eu tenho para te mostrar hoje, que é a joia da coleção, tá? Esse aqui chegou depois, ficou em segundo lugar, tá? Mas aí, então esse é o meu vínculo com os Transformers. Inclusive são os únicos Transformers que eu tenho na coleção. Espero ter algum outro aí depois, mas mesmo que chegue, não vai tomar o lugar desse daqui. Tá joia? Mas sim, me conta, eu mostrei o meu, me mostra o seu agora. O que você tem aí, meu querido, pra mostrar pra mim e pra galera? Abraço. E já que o Anderson já mostrou o dele aí, o seu Transformer, eu vou mostrar aqui, cara. Nesse especial de aniversário, que eu tô completando 50 anos essa semana, o presente que eu ganhei essa semana. Esse presente aqui, esse Batman aqui, que é um Sketch Edition, que sketch é tipo um rascunho, né, um esboço. Esse aqui é o Batman Rush, desenho feito pelo Jim Lee, né? E esse bonequinho aqui da McFarlane, que eu já sou fãzaço da McFarlane desde sempre, é sensacional. Olha aqui, depois no final eu vou fazer um videozinho pra vocês. Botei ele já nessa pose aqui. Esse bonequinho, cara, tem uma história que é curiosa e que nem eu sabia, né? Eu não lembrava, na verdade. Essa peça é numerada aqui, ó, 4.245 de 4.800. Sensacional. Aqui, ó a arte do Jim Lee aqui, ó, a arte original do Jim Lee. Que foda. Tem gente que não gosta do Batman do Jim Lee, né? Azar dessas pessoas. Cara, isso aqui foi o seguinte, quem me deu esse bonequinho foi o Thiago Medina, meu queridão lá de Santos. E ano passado a gente estava lá em São Paulo para a CCXP e a gente foi no sábado no Musa Moss. O Musa faz uns eventos lá na lojinha dele. A loja funciona nos fundos da casa dele, né? E a gente foi lá, eu fui lá pra ver uns Zigomós, umas paradas, e depois descobri que, porra, é coisa pra caralho que o Musa tem lá. E aí eu chamei o Medina pra lá conhecer e tal, eu não tava muito bem, já tava passando mal, mas deu tudo certo. E aí, quando eu subi lá no andar de cima pra ver a loja e tal, quando eu entrei numa área onde tinha uns McFarlane, não tinham muitos, eu vi isso aqui na caixa, né? E eu falei, caralho, eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto esse Batman. E eu até falei, Medina, olha isso aqui, meu irmão. E eu nem sonhava em comprar, em ter, nem nada, porque eu não tava nem comprando essa viagem, né? Mas eu chamei ele pra ver, porque eu falei, cara, olha que foda, nunca tinha visto esse Batman. E eu tomei um susto, porque eu achava que lá na loja do Musa só vendia coisas tipo Igomós, umas coisinhas assim, mas não, ele tem Iron Studios, tem coisa pra cacete. E foi isso, e ficou lá, nós ficamos lá, fomos embora, tal, e acabou. E aí o Medina me contou que quando ele pensou em dar um presente pra mim, ele pensou, porra, não sei o que, vou comprar o quê, pau, pro Joe e tal. Ele lembrou, porra, quando eu estive lá no Musa, o Joe gostou de uma parada. E aí ele entrou em contato com o Musa e, coincidentemente, o Musa ainda tinha esse Batman. Eu nem lembrava disso, velho, não fazia nem ideia disso. E ele pegou esse Batman pra mim, chegou pra mim semana passada, e eu curti demais, estou apaixonado nele. Ele tá lá no meu quarto, assim, nessa pose, com esse negocinho em cima de uma mesinha, enquanto eu fico vendo, trouxe ele aqui só pra gravar. E o presente mais do que especial, uma peça única, linda. E eu vou fazer todo possível para que ela permaneça bem branca durante muito tempo. Porque poeira e sujeira é foda, meu irmão. Mas vai ser assim. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro Mostro Meu. Um presente para lá especial, McFarlane Toys, edição numerada, ou edição de sketch de rascunho, lançada pela McFarlane Toys e com desenho do Jim Lee, sensacional. Vamos que vamos!
galera, tudo certo? Sou o Gustavo, do perfil Figuring Cars no Instagram, e hoje estou aqui a convite do Joe, canal do Joe Collection, para participar do quadro Mostre o Seu, que eu mostro o meu. Bom, como eu posso começar? Eu comecei a minha coleção hoje, né, tá com um foco maior em bonequinhos, mas tudo começou lá atrás com carrinho em miniatura. O pessoal Hot Wheels, não coleciono até hoje, né, porque vira e mexe parece um interessante, eu acabo comprando. E com a coleção de bonequinho eu pude unir dois hobbies que eu gosto muito. Primeiro é colecionar, claro, tá já no sangue, né? Já vem desde lá de pequeno. E o segundo é a fotografia. Eu gosto muito de fotografia, não sou um profissional, não vivo disso, né? Tenho outra profissão e no meu tempo livre ali, como uma forma de terapia, uma forma de escapar um pouco do estresse, da loucura do dia a dia, eu gosto de curtir ali com a minha família e também brincar um pouco com os bonequinhos, né? Por que não? Porque a gente só envelhece quando a gente para de se divertir, né? E, cara, é divertir demais. Eu tenho algumas coisinhas que eu posto lá no Instagram, então já faço convite aí pra todo mundo, né, que tá assistindo, quem não conhece, dá uma olhada lá no Instagram, o perfil, vê lá, curte, comenta, já segue e bora fazer crescer esse hobby aí. E, cara, tenho duas figuras aqui pra mostrar. A primeira é o que fez eu entrar nesse universo aí não só de fotografia, né, mas de histórias em quadrinhos, de super-herói, que sempre é um universo fantástico, né? Tinha aquela animação que passava na Globo quando a gente chegava ali da hora da escola, chegava em casa, tava passando, e nada mais é que o nosso amigão da vizinhança, né, o Bravo, cabeça de teia. Eu sou muito fã, tenho alguns quadrinhos dele, né, guardado aí, tem coisa antiga, tem coisa nova, tem mais coisa nova do que coisa antiga, né? E, cara, essas figuras novas, né, que essa linha Marvel Legends, ela foi muito legal porque ela te proporciona fazer várias poses e tal, tipo, tem bastante articulação, lógico, tem figuras muito melhor articuladas, né, como o Afex da vida, os SH Figuarts, tem alguns dessas linhas também aqui, mas essa versão que eu tenho, que eu acho muito legal, essa é a versão que veio junto com o Abutre, a versão VHS, a linha muito bacana que a Hasbro lança, né, mas bem legal. Outro item, só que esse daí já vai pro apelo mais nostálgico, é esse cara aqui ficou, cara, sensacional. Quando eu vi o anúncio dele no perfil lá da fabricante, né, da NECA, eu virei pra minha esposa e falei, eu preciso, e quando lançar eu vou comprar, e independente do valor, tá? Então, na hora, quando eu comprei, ela ficou brava, pra variar um pouco, mas depois que chegou, que ela viu o item, ela aliviou um pouco a barra, acabou que gostou. E, bom, eu agradeço o Joe pelo convite, e, cara, essas são as figuras que eu tenho pra mostrar. Tem mais, mas segue lá no Instagram que vocês vão ver, vão curtir. E já sabe, se inscreve aqui no canal do Joe, se inscreve no meu canal também, e vamos aí. Valeu, Joe, obrigadão, até a próxima. Olha aí, depois aí do Gustavo mostrar o dele, né? Seu Homem-Aranha e o seu Dino, e agora eu vou mostrar o meu também aqui, edição especial de aniversário. Essa estátua aqui maravilhosa que eu ganhei do meu querido Diogo Coleção, Diogo Cáceres. Ele fez essa surpresa para mim com essa figura ímpar dos quadrinhos mundiais, que é o Black Sad. Se você não conhece Black Sad, vá conhecer. Você tem como encontrar em inglês, em espanhol, em português, você ainda acha algumas coisas, mas nem tantas, né? Ele achou esse arquivo 3D, mandou esse arquivo para uma escultora, a Cris, e ela falou, não, eu faço tal, e cara, fez. Ele chegou para mim essa semana de presente, e foi uma surpresa que eu estraguei a surpresa, porque quando eu vi ele anunciando essa peça, ele fez o story dessa peça fabricado pela Cris há, sei lá, 15 dias atrás. E aí eu mandei mensagem pra ele, falei, caraca, que foda Black Sad, porque ele sabia que eu gostava de Black Sad, porque ele gosta também. Não é um quadrinho muito comum, né? E caiu um Batman aqui. Não é um quadrinho muito comum, mas ele sabia porque a gente conversa sobre isso. E aí ele mandou o arquivo pra Cris, a Cris falou, não, eu faço e tal. E meu irmão, olha que coisa sensacional. Eu falei pra ele que mandei mensagem pra mulher lá, pra Cris, pra ver quanto é que é a coisa. Ele falou, não, cara, não
não faz isso não, porque tal, ele se enrolou, acabou que na ansiedade ele falou, não compra não, porque eu comprei pra você. Eu falei, puta merda, aí é foda, velho. Como assim? E o curioso, se ele não tivesse falado nada, ia chegar aqui pra mim de surpresa mesmo, porque a Cris só foi me responder a mensagem que eu mandei pra saber o orçamento, quanto custava, qual o prazo de entrega, depois que o negócio chegou aqui. Então assim, o Diogo entrou na ansiedade, se precipitou, mas porra, o presente é o que vale mais. Cara, isso aqui é lindo demais, vocês vão ver aí. Black Sad é um detetive, né, da polícia, que o quadrinho tem um clima bem noir, assim, bem noir, e que vale a pena conhecer, valeria a pena aí a Pipoca e Nanquim ou alguma editora grande fazer um trabalho de relançamento. Tem até aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, tô com uma edição aqui. Essa aqui é número 3. No Brasil lançaram só 5 edições, lá fora tem 7. E existe também, esse aqui foi lançado pela SES, existe também um encadernado, né? Uma edição integral onde tem todos os 5. Pra mim só me falta os 5, o 4 eu tenho aqui também, mas não li ainda porque eu tenho medo de ler e aí ficar faltando só um e eu ficar doido. Mas foi isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Quem não conhece Black Sad, vai atrás, que é um quadrinho muito legal, quadrinho adulto, muito bom, com altas tiradas, um humor bem legal e um personagem sensacional, muito bem retratado pela Cris aí. Curte um pouco mais de Black Sad. E aí, curtiu esse Quem Mostra o Seu, que mostra o meu? Eu curti, é legal porque assim, o Gustavo é um cara que eu comecei a conversar tem pouco tempo, a gente começou a trocar ideia até um mês, mesmo tempo que o Anderson, que é velhinho, né? Então são pessoas que através dessa história a gente pode chegar um pouco mais ali, né? Vai se criando laços, né? Esse Dino, cara, que o Gustavo mostrou, é um Dino que eu queria muito ter e um dia eu vou ter, junto ali como eu não faria a coleção, né, do Família Dinossauro, eu compraria o Dino e de repente o Baby, eu acho que vem o Baby com o Dino, não lembro. E eu teria ele junto com o Alf, que eu tenho aqui, né, com o ET e tal, para simbolizar aqueles personagens da minha infância e da adolescência, que o Dino já é mais ali da adolescência, né. Mas pô, a Família Dinossauro era muito divertido, porque tinha que lançar aquela velha, cara. Aquela velha, o episódio que tem que jogar ela do precipício é muito bom. Tinha que lançar aquela velha, cara, aquela velha é demais. A bugenta pra caralho, foi engraçada. Mas é dos personagens que eu quero ter ainda, cara. E a história do Anderson eu acho sempre muito comovente quando você tem uma peça assim que te lembra diretamente alguém importante na sua vida, né? Então, imagina o pai. Ele tem ali os Transformers que o pai deu. Eu tive muito Transformers, nossa senhora. Eu não lembrava nem desse detalhe que Transformers foi de 85, o desenho de 86, nem lembrava disso. E eu não tenho nada aqui hoje, infelizmente, que meu pai tenha me dado, né? Como essas coisas eram brinquedos, elas foram doadas, trocadas, e eu fui amadurecendo, virando um adolescente, me distanciando dos brinquedos. Continuei com algumas coisas de coleção, né? Mas eu queria muito ter guardado meus comandos em ação, que eu queimei todos, por sinal, tem um post sobre isso aí, tem um vídeo sobre isso. Mas essa questão do pai é uma parada que pega, né? E o Anderson falou uma coisa interessante, que ele falou, fui entendendo meu pai com o tempo, né? A gente vai entendendo, e eu passei por esse processo, né? Eu tive um pai ótimo, eu sou filho de pais velhos, né? Quando eu nasci, meu pai tinha 62 anos, 64, perdão. Então eu cresci com a imagem do pai vô, né? Meu pai ali velhinho e tal, com 70 e pouco, cabelinho branco, carequinha. Mas meu pai foi o pai que ele podia ser pra mim, o melhor pai que ele podia ser pra mim, sempre presente, fez tudo. Eu que não queria estudar, repeti de ano, fui expulso de colégio, dei muito trabalho nesse sentido. E hoje eu me cobro que eu poderia ter sido, não me cobro de forma desonesta, porque não tem como voltar no tempo, mas como aprendizado que eu podia ter sido um filho melhor, né? Mas eu não era quem eu sou hoje, né? Não éramos, né? A gente, graças a Deus, vai amadurecendo, envelhecendo e vai aprendendo. Mas eu podia ter sido um filho um pouco melhor pro meu pai, principalmente nos últimos anos de vida dele, assim, que ele precisava mais de mim, eu ali saindo da adolescência pra vida adulta, querendo ganhar meu dinheiro e tal. Mas o que meu pai podia deixar de melhor, de valores e tal, eu tenho certeza que ele sabe disso, onde ele tá, ele deixou. Mas infelizmente eu não tenho nenhum brinquedo, nada assim, que foi deixado pelo meu pai.
Mas eu tenho duas coisas muito curiosas que eu tenho um carinho imenso. Eu tenho um prato, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu tenho um prato que era um jogo de louça que meu pai comia, né? E quando meu pai morreu, eu guardei esse prato, né? Que meu pai tomava a sopinha dele, não sei o que, e eu tenho esse prato. Ele tá rachado no meio e na borda, e eu tenho esse prato até hoje. Um dia eu vou guardar. E eu tenho uma colher, que é uma colher do jogo de colheres, de louça, lá de 40, 50 anos atrás, que tinha na minha casa, que é a colher que meu pai gostava de tomar sopa e caldo e tal. E eu tenho essa colher até hoje. E é a colher que eu tomo caldo e como pipoca, porque eu como pipoca com colher. É uma loucura, velho. Eu fui pegando gastura, nervoso de tanto ir em cinema e comendo pipoca, sujando roupa com manteiga e manchando roupa, perdi um monte de roupa boa por causa disso. Aí eu só como com colher. Aí até hoje eu como com colher. Obviamente eu não levo colher pro cinema, no cinema eu como com a mão. Mas em casa eu só como com colher. E como com essa colher aí, que era do meu pai. Vou fazer um vídeo sobre isso. Boa, veio aqui na cabeça, vai dar um vídeo legal. Espero que vocês tenham gostado do Mostra o Seu que eu mostro o seu de hoje, com bastante emoção, com coisas repletas aqui de presente de aniversário, completando 50 anos. Desejo bons ciclos para vocês também que me assistem aí, quando você fizer seu aniversário. Celebre, que celebrar é fundamental. Tá com as pessoas que você gosta, que gostam de você, é muito importante. Um beijo, boa semana e não esqueça que você tá aqui, porque aqui adulto também brinca.